Estavam programados para esse fim de semana, no 1º de maio, ontem, eventos bolsonaristas pelo Brasil, em várias cidades brasileiras, e pelo que tudo indica, eu vou pôr uma reportagem para vocês aqui da Deutsche Welle mostrando isso, pelo que tudo indica, essas manifestações floparam, foram um fiasco. Bolsonaro aparentemente pretendia falar em Brasília, mas cancelou de última hora, foi um fracasso, e depois ele participou ao vivo na Paulista com um tom muito mais ameno do que se imaginava, porque ele tem, como vocês sabem, tensionado mais uma vez, né, tentando confrontar o STF, tentando desafiar o STF, para quem sabe levar uma resposta mais drástica do Supremo Tribunal Federal e isso justificar ou legitimar uma reação golpista do Bolsonaro. Então eu quero aproveitar esse evento do domingo, o fiasco do Bolsonaro, para abordar algumas questões aqui relacionadas a uma percepção minha, daquilo que eu tenho, lido e observado na dinâmica das pessoas sobre esse assunto e ver se você concorda comigo. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário dando um bom dia, uma boa semana para você e também se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para poder receber notificações de vídeos novos no canal. Isso é importante para que isso ajude a impulsionar o canal também, porque o YouTube está bem complicado esses últimos dias. Para poder abordar essa questão, eu vou citar aqui, eu vou mencionar algumas reportagens que eu li sobre esse tema, e algumas vinculadas a isso também, né? Então, assim, uma delas é uma escrita pelo Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari, ele é o autor de uma série de livros sobre a ditadura no Brasil, desde o golpe de Estado de 64 até o fim da ditadura, e nesse artigo a manchete é: Brasil corre risco de viver no primeiro turno sua maior crise desde o AI-5, desde o ato institucional número 5. Bolsonaro já deu a entender que pode questionar o resultado das urnas se for derrotado na eleição. E outro artigo escrito pelo Celso Rocha de Barros, e o título é: Exército logo se chamará Exércentrão se continuar bolsonarista. E nesses dois textos aqui, nesses dois artigos, eles falam, ou eles advertem, sobre o risco desse vínculo do Exército, das Forças Armadas, com o bolsonarismo. Como isso pode complicar bastante o cenário na próxima eleição. E aí entra a questão da minha percepção, né, daquilo que eu tenho visto sobre, por exemplo, esse 1º de maio, que foi um fiasco, tanto para o bolsonarismo quanto para o Lula, inclusive, né, que também teve uma reunião na central sindical e que também não empolgou. E aí eu percebo que há um desgaste nas pessoas, né? Há um senso de exaustão nas pessoas, como se falar de política, como se engajar politicamente houvesse drenado uma parte da energia das pessoas. E eu quero saber de você aqui, então me responda aqui embaixo se você percebe isso também, se você percebe um certo senso de vazio ou de esvaziamento mesmo. As pessoas não estão tão empolgadas assim, elas estão desesperadas para uma mudança, elas querem realmente que o Bolsonaro saia, mas não há, uma grande empolgação nesse sentido. Porque assim, militante, né? Militante vai lá para manifestação, militante ergue bandeira, veste camiseta, veste boné. Militante é isso, militante é alguém que está realmente engajado e vai vestir a camisa do seu candidato até o fim. Então, o militante bolsonarista está nas ruas defendendo o Bolsonaro, e o militante lulista também está defendendo o Lula. Mas eu percebo que tem muita gente que me escreve, inclusive, dizendo o seguinte: olha, essa eleição aqui, eu vou votar contra o Bolsonaro, não importando quem seja. Então há muita gente que não está empolgada com a eleição. Tem pessoas que veem com otimismo a saída do Bolsonaro e a volta do Lula, tem gente que está realmente animada e acha que pode ter uma grande transformação, mas tem pessoas que estão desalentadas porque não querem escolher ou que simplesmente querem que acabe o bolsonarismo. E daí nesse momento o bolsonarismo ele se fundamenta sobre dois pilares essenciais. De um lado você tem ali, como diz as reportagens, né, do Celso de Barros e do Hélio Gaspari, eles fundamentam em parte na ameaça do Exército, na possibilidade de que, caso o Bolsonaro perca, que ele vá contestar e isso vai levar a um golpe de Estado. Então se fundamenta nesse terror, nesse temor de um golpe de Estado. E aí, obviamente, o Bolsonaro usa as Forças Armadas como se fosse esse escudo, né? Esse escudo e arma ao mesmo tempo, né? Assim, de um lado ele se blinda atrás do Exército, e por outro lado ele tem a constante ameaça de usar o Exército contra a democracia brasileira. E esse é um temor real, é um temor que tem que existir. Para isso, né, como diz o Hélio Gaspari, seria necessário que as instituições se antecipassem a isso, já se precavessem e já criassem mecanismos para evitar que isso acontecesse. Se vai haver essa precaução, são outros 500, mas, de fato, seria importante já criar mecanismos
de combate a esse espírito golpista, de contestação da eleição, porque o Bolsonaro, mesmo vencendo, já contestou as eleições, então perdendo, certamente fará isso. Então, por um lado, se fundamenta nesse espírito, e por outro lado, também há uma outra força que é muito importante, e é uma força que também tem engajado o eleitorado bolsonarista, que são as igrejas evangélicas. E aí eu vou pôr uma outra reportagem para vocês aqui, muito interessante, com a seguinte manchete: pastores fustigam o comunismo e Anitta para vender Bolsonaro a eleitorado jovem. Líderes evangélicos intensificam a agenda política em templos de olho nessa faixa etária. Então aqui mostra como as igrejas evangélicas elas estão tentando agora atingir o eleitorado mais jovem, a faixa etária aí de 16 anos, que não está muito animada também em votar, né? Você poderia votar a partir dos 16 anos, é obrigatório depois dos 18, mas esse intervalo aí de 16 e 17 anos não está muito animado em tirar o título de eleitor e poderia ser o fiel da balança. Poderia ser aquele tipo de voto que, caso fosse para a oposição ao Bolsonaro, poderia representar um grande número de votos para remover o Bolsonaro, ou, nesse caso aqui, o que tentam fazer os pastores é engajar esse jovem para votar para o Bolsonaro. E aí você tem um círculo vicioso, né, em relação à religião. Uma parte desses evangélicos brasileiros, eles embarcam numa agenda profundamente reacionária, numa agenda profundamente retrógrada na questão de costumes, na questão de valores. Então, assim, são pautas anti-homossexuais, são pautas homofóbicas em grande parte, inclusive, são pautas contra os homossexuais, são pautas contra a esquerda no geral, certas conquistas sociais e políticas decorrentes de uma disputa de ideias dos últimos 50, 60 anos. São muitos movimentos feministas ou de pautas identitárias, movimento negro, movimento LGBTQ+, que conseguiram conquistas reais nas últimas décadas. E aí, esse segmento, ou uma parte desse segmento evangélico, tem uma agenda que vai frontalmente contra isso. E aí, o que se dá é o seguinte: você tem um momento no Brasil de grande desemprego, de inflação alta, de perda de poder de consumo dos brasileiros, ou seja, nesse momento a gente vê brasileiros passando fome de novo, né? O Brasil retornou ao mapa da fome. Tem pessoas que não conseguem comprar gás, estão cozinhando com lenha. Ou seja, é um cenário que é calamitoso, isso em grande parte decorrente de políticas econômicas do Bolsonaro. O Bolsonaro é culpado por isso, e esse foi um ponto muito ressaltado nos últimos dias, né? De atribuir a culpa a quem tem culpa. O Bolsonaro tem culpa da crise econômica no Brasil. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, essas pessoas têm culpa. Se você está passando aperto agora, em grande medida é culpa do Bolsonaro. Também vem a pandemia, e a pandemia, a consequência dela também é culpa do Bolsonaro, porque o modo como ele lidou com a pandemia atrasou os esforços, complicou a vida dos brasileiros, atrasou a vacinação. Então, assim, a crise e a pandemia são culpa de um governante incompetente, genocida, que não se importa com a vida humana, que não se importa com os brasileiros. Ele se importa com o seu núcleo mais próximo, ele se importa com seus filhos, ele se importa com os seus sectários, mas não se importa com o brasileiro. Então a culpa do que se dá no Brasil hoje é do Bolsonaro. Não dá para negar, são 4 anos quase de Bolsonaro no poder, então não dá para negar que ele tem muita culpa no cartório. E daí você tem um círculo vicioso, como eu falei. Por um lado, o empobrecimento das pessoas, mas, ao mesmo tempo, nesse círculo, você tem igrejas evangélicas capturando pessoas frustradas. E aí você tem uma dinâmica que é muito conhecida, que é de religiosos explorarem o desespero das pessoas para atrair novos seguidores. Então, vão lá, arrebanham pessoas desesperadas, pessoas que estão, sabe, no fundo do poço, arrebanham essas pessoas e vão puxar para uma agenda reacionária. E vão puxar para uma agenda que não põe a culpa em quem é realmente culpado dessa crise, que é o Bolsonaro, não põe a culpa em quem tem culpa, mas põe a culpa na esquerda, no socialismo, no comunismo, põe a culpa na Anitta, põe a culpa nos gays, põe a culpa nos, sei lá, nas feministas. Então eles vão lá, pegam as pessoas desesperadas e jogam a culpa para outra pessoa dessa situação calamitosa. E transforma as igrejas em verdadeiros redutos eleitorais, coisa que não é recente, não. Não é recente isso. A gente já fala aqui de um processo também que se dá ao longo das últimas décadas, de criação de redutos eleitorais evangélicos que estão elegendo muitos pastores como vereadores, como deputados estaduais, federais, senadores, ou mesmo para o executivo. Então há um segmento que é muito coeso e que serve como militância em certo sentido, que é muito coeso e que está ajudando a eleger pessoas. E que está também se escorando no bolsonarismo. Então são dois pilares, como eu falei. De um lado você tem o exército, que é o braço armado do Bolsonaro, em grande parte, né? É a chancela bélica do Bolsonaro, e por outro lado você tem esse segmento evangélico
reacionário, retrógrado, que está se pendurando no bolsonarismo e que está mandando votos para o Bolsonaro. O olavismo, que seria uma terceira força do bolsonarismo, eu percebo que isso meio que se desintegrou com a morte do Olavo. Ele era o ponto focal desse movimento ideológico. Com a morte do Olavo, isso se dispersa. Embora possa aparecer alguém com o carisma do Olavo e que venha ocupar esse vácuo, ainda não há uma liderança muito nítida nesse segmento. Então, essas forças estão atuando, elas estão jogando o jogo e elas querem puxar voto para o Bolsonaro. Já do outro lado, na oposição, são muitas vozes e forças dispersas que aos poucos estão se reorganizando, aos poucos estão conseguindo dialogar, mas muitas delas estão ainda receosas, não estão dispostas a fazer concessões, ou não estão empolgadas, na verdade, né? Ou não estão muito animadas. As pesquisas eleitorais apontam uma liderança do Lula, mas ao mesmo tempo o Lula tem dado munição também para o Bolsonaro, né? Assim, por exemplo, né, um vídeo que circulou esses dias aí que simplesmente, sabe, um prato cheio para o bolsonarismo foi o Lula e o Alckmin cantando o hino da Internacional Socialista, por exemplo. Né? Isso aqui é um prato cheio. Né? Você tem toda uma retórica que é construída em torno do anticomunismo, por exemplo, né? Do enfrentamento à tomada comunista no Brasil, dentre os bolsonaristas, dentre os evangélicos, inclusive. E aí vem uma cena como essa e é simplesmente dar de bandeja votos para o Bolsonaro. Então eu percebo que vão explorar muito os erros que o Lula vem a cometer. Eles vão explorar esses erros e certamente haverá um enorme esforço, vai continuar acontecendo, de transferir a culpa dos erros do Bolsonaro para os outros. A gente falou muito sobre isso na pandemia, inclusive. Né? Na pandemia a gente falava como ele transferiria a culpa da pandemia para prefeitos e governadores, e foi o que ele fez. Em certo sentido, embora tenha levado uma quebra de confiança com uma parte do eleitorado dele, eu sinto que ele conseguiu transferir parte da culpa assim para os outros. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história. Primeiro sobre os eventos de ontem, né, que floparam. O que isso pode demonstrar pra gente? Também sobre a pergunta que eu fiz, como você sente que estão as pessoas em relação ao tema de política, se estão engajadas, se estão empolgadas ou não. Eu sinto um certo esvaziamento, como eu falei. E por fim, se você percebe também essa dinâmica entre os evangélicos de explorar a vulnerabilidade das pessoas, a fragilidade, a fome, a pobreza, e usam isso para vender uma agenda reacionária e que serve, que atende aos interesses desse grupo no poder agora. Como você percebe isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!